e que venham as tecnologias, venha o desenvolvimento humano. Será que os humanos estão se desenvolvendo mesmo? Você aí, você adquiriu com as tecnologias que você tem disponível na sua vida a habilidade de se comunicar melhor? Dizem que quando o outro não entende o que a gente fala, o problema não está no outro, está no comunicador. Será? Na vida prática, será que as coisas são bem assim mesmo? Eu vim aqui falar com você hoje sobre isso e outros assuntinhos maravilhosos do nosso mundo de filhas e de mães. Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Já diz o meu mentor, um dos mentores favoritos da minha vida: ninguém sabe o que calado quer. Olha que sabedoria, mais simples do óbvio, mais óbvio. Ninguém sabe o que calado quer. Agora imagina se alguém vai adivinhar o que você quer se você não falar e ainda tentar que a pessoa adivinhe. E tem aquelas mulheres que falam, mas não falam o que querem. Quer que a pessoa trabalhe com aquela interpretação de texto. É muito difícil, né? E aí eu quero voltar no nosso mundo, aqui é o nosso lugar. O lugar das filhas e das mães. Nosso lugar onde eu gostaria que você se sentisse à vontade para ouvir e também para falar sobre aquilo que te incomoda. Uma coisa que eu sei que incomoda todas as mulheres é a comunicação. Vamos lá na primeira comunicação que mais falhou na vida de uma mulher. A comunicação dela com a mãe dela. Eu vejo com esses meus olhinhos muita gente sofrendo por coisas que poderiam acabar com uma simples conversa. E até por isso, vamos puxar o boi para mim também, eu criei as cartas para a mãe. Porque eu vejo que nós não sabemos nos comunicar. A gente não consegue começar uma conversa ou terminar uma conversa. A gente consegue discutir. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo dificuldade na nossa comunicação com os homens. Meu Deus, é muito difícil. Dizem que quando o outro não entende, o problema é com o comunicador. Será que na vida prática isso é verdade? E quando você quer se comunicar com alguém que não está aberto à comunicação? Ou quando você quer se comunicar com alguém que não aceita a comunicação? Tem gente que simplesmente, a gente fala que tem memória seletiva, mas também tem audição seletiva. Então eu vou voltar lá do princípio. No início tudo era mato. Você nasceu lindinha, fofinha, aquela coisa mais linda de meu Deus. Recebeu muita atenção, mamadeira, leitinho de mamãe, recebeu muita coisa que você precisava naquele momento. Emocionalmente, fisicamente, recebeu todos os cuidados. Você cresceu e esses cuidados começaram a diminuir. Em alguns casos, esse cuidado sempre foi bem pouquinho mesmo, ou nem existiu. Muita gente, infelizmente, não teve alguns cuidados básicos na infância. O que eu percebi essa semana? Eu estava dirigindo, eu tenho um negócio de pensar nas coisas que eu estou dirigindo, que é uma coisa. Isso não tira minha atenção, pelo contrário, nem congestionamento é uma beleza. Dá uma eureka. Eu falei, cara, eu estava pensando aqui. Toda mulher que tem dificuldade no relacionamento, dificuldade de se posicionar, de falar aquilo que está sentindo, sem medo do julgamento, sem medo de ser abandonada, sem medo de ser julgada, toda mulher que vive relacionamentos onde ela tem problema na comunicação com o marido e com os filhos, dentro da história dela tem problemas na comunicação com a fonte da vida dela, que foi a mamãe. Essa semana, quando eu tive essa eureka, essa epifania, como dizem por aí, eu comecei a pensar na minha história. Como eu queria agradar a minha mãe o tempo todo. Eu queria muito que minha mãe me visse, que minha mãe me percebesse, que minha mãe me achasse lindinha, fofinha, inteligente, que minha mãe achasse que a minha presença era a coisa mais gostosa do mundo. Como eu achava a presença das minhas filhas a coisa mais linda do mundo. Das minhas filhas, da primeira ao último, o último que nasceu.
Não fui a mãe dos sonhos das minhas filhas mais velhas, porque eu era uma criança, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu fiz um bom trabalho dentro daquilo que eu nem sabia fazer. Então, por isso eu já me perdoei, tá? Você já se perdoou por alguma coisa que você acha que fez errado? Que você... Talvez as pessoas gostam de jogar na sua cara, tá vendo? Você fez isso comigo. Esse é outro assunto de outra história de outro momento. Mas vamos lá. Então, se eu quando eu era pequena, eu queria muito que minha mãe gostasse de mim. Então, eu queria ser uma filha boazinha, que não desse trabalho, e não sei o quê, que cuidasse das minhas irmãs, que cuidasse da casa, que fizesse as faxininhas que ela gostava quando ela chegasse em casa, que era um monte de coisa. Existe o que eu lembro que eu fazia, existe o que, lógico, minha mãe lembra, a percepção dela, e existe a percepção das minhas irmãs. Gente, mas como que são histórias totalmente diferentes? Como pode, dentro da mesma vida, de uma mesma convivência, as histórias serem tão diferentes? Então a gente realmente escolhe aquilo que a gente quer lembrar e escolhe como quer interpretar. Eu interpreto de acordo com aquilo que eu acredito, que aquilo que me ensinaram. Como pode pessoas que vivem no mesmo ambiente, ensinadas pela mesma pessoa, ter percepções tão diferentes? Daí também tá o pulo do gato, hein? Você começar a pensar nisso. Porque a gente quer ser igual. Olha aí, quando começa os BOs, a gente quer ser igual. Então, eu quero ser igual às pessoas, mas eu sou diferente na minha maneira de pensar, de viver, de agir. Então, vamos lá no BO de hoje. Então, uma mulher que não teve uma boa comunicação, não teve abertura, não teve uma conexão emocional profunda na relação com a mãe, ela não consegue sozinha, sem olhar para aquilo que faltou para ela, que ainda faz falta para ela, ter isso na comunicação com o marido e com os filhos. Hoje eu costumo dizer que as mães estão buscando muito a aprovação dos filhos e amor dos filhos. Meu filho tem que me amar, meu filho tem que gostar de mim, meu filho tem que falar bem de mim, meu filho tem que postar fotos minhas dizendo que eu sou uma mãe muito legal, que eu sou uma mãe muito gente boa, que eu sou uma mãe zona, liberal. Os amigos dos meus filhos têm que gostar muito de mim. Aí a gente sai de um lugar que era só nosso, um lugar de total sabedoria e poder. A gente perde o nosso lugar, a nossa força, porque a gente quer ser igual, aceita e importante. Você já é importante, meu amor. Você é importante. Você fez uma coisa muito incrível. Você deu à luz a novos seres que estão fazendo um monte de coisa, que podem mudar o mundo, vão mudar a realidade de um monte de gente. Então, só por isso você já é foda. Então, vamos lá. Se na minha infância eu não tive uma relação de conexão emocional positiva, saudável com a minha mãe, eu não podia falar, eu era aquela criança que falava e incomodava. Você era aquela criança que tinha que sempre ser corrigida, ou ouvia que você era uma criança muito difícil, e aí você cresce e ouve seu marido falar: nossa, você é uma pessoa muito difícil. Nossa, acabou, você perdeu, né? Eu ouvi o meu marido falando que eu sou uma pessoa muito difícil, eu ouvia da minha mãe que eu era uma pessoa muito difícil. O que vai dar na minha cabeça aqui? O que vai rolar agora? Eu vou buscar compensar o meu marido, meus filhos, por eu ser uma pessoa tão difícil. E aí lascou tudo. Você não vai fazer isso mais, porque nós estamos aqui por você. Entendeu? Então, ninguém sabe o que o calado quer, que é a sabedoria do meu mentor maravilhoso, Elton Wheeler. Depois, olha lá, ele é muito bacana. Ninguém sabe o que o calado quer. Porém, por que esse calado está calado? Esta calada que nós temos a tendência a ser, por a gente não querer ser reprovada, corrigida ou estar errada, mostrar as nossas vulnerabilidades. Por que essa calada tem que se manter calada? Por que esta mulher, esta mãe não consegue corrigir seus filhos sem sentir que está sendo: ai, nossa, eu fui tão injusta com meu filho, afinal de contas, ele só fez uma coisinha errada. Claro que existem maneiras e maneiras de corrigir, e existem maneiras e maneiras de você ver a mesma coisa. Lembra que eu falei? Que a mesma história que eu conto, a minha mãe vai contar de uma forma diferente, minhas irmãs vão contar de uma forma diferente, e cada uma delas vai contar de um jeito. A história é contada
pela minha visão e o impacto emocional que teve na minha vida. E eu vou falar de novo, na minha vida. E teve um impacto emocional na vida das minhas irmãs e da minha mãe e de outras pessoas. Eu quero que você veja o eu como você. Eu estou falando de mim porque eu sei de mim. Você vai colocar dentro da sua cabecinha ali o que eu estou falando, mas adaptando a sua realidade, a sua história. Então vamos lá de novo ao eureka que deu na minha cabeça no transitaço que eu tava no meio do trânsito. Acho que foi na sexta-feira passada. Não foi sexta não, sexta para trás não. Outro dia, gente. Interessa. Eu sei que na hora eu tava pensando no que eu ia falar, numa coisa que eu ia fazer. Eu falei, cara, uma coisa que eu tenho certeza, o grande desafio da minha vida ainda é me comunicar com o meu parceiro e com a minha mãe. Óbvio, por mais que eu tenha desenvoltura, que eu seja aberta ao diálogo, que eu tenha hoje ferramentas, né, para equilibrar algumas coisas, não adianta se eu tenho uma abertura. Eu deixo a abertura, mas o outro não dá. Entende? O outro tem as feridas deles. As outras pessoas têm as resistências delas pelos motivos delas. E não tem nada a ver com você. Então, não fica se cansando. Hoje mesmo eu falei com uma paciente, não cansa. Não se cansa, não tenta ficar explicando para as pessoas as coisas que estão na cara delas. Não tenta explicar para uma pessoa que ela está sendo violenta, que ela está sendo grosseira, que ela está sendo agressiva. Isso está na cara dela, mas na visão dela de mundo, de verdade, de o que é normal para ela, aquilo pode estar normal para você que não está. Qual que é a sua obrigação? Comunicar que aquilo para você não é normal. E daí você deu a informação, você se comunicou. E faça o que você tiver que fazer. Sabe? É você, não é a outra pessoa. Quem está aqui ouvindo isso aqui é você, não é o outro. E não vai tentar também obrigar o outro a entender as coisas ouvindo o podcast ou um livro, que eu já tentei isso e não dá certo. As pessoas só vão entrar na jornada delas quando elas estiverem abertas e preparadas. Eu já li livro em voz alta, gente, na minha casa para as pessoas ouvirem. Não adianta. Cada um tem um momento. Às vezes as pessoas ficam incompatíveis à vida da gente por exatamente isso, não está no momento delas. Então, o que você tem que fazer? Incompatibilidade, a gente não vai obrigar a pessoa a estar no seu mundo, estar na sua vida. Você tem que se convidar a se retirar. E seja na relação com a mãe, com os filhos ou com um companheiro. Você sai, não obriga as pessoas a te entenderem, a querer ver com seus olhos. Não tem como, não tem. Você tem que aprender que o outro vai ser o outro e você está na sua jornada. O outro vai escolher o momento dele entrar na jornada. Capiche? Então, vamos lá. Então, eu entendi que as dificuldades de comunicação que eu tinha com a minha mãe e que eu levei ao longo da minha vida, eu trouxe para as minhas relações. Hoje melhorou muito, mas ainda existem muitas dificuldades, muitas barreiras que eu não consigo ultrapassar. Que eu vejo que algumas são minhas e outras não são minhas. E é muito horrível você tentar lidar com isso à força. Você tentar lidar com pessoas que estão em outro momento espiritual, mental, de vida, financeira, etc., de você. Cobrar, mas a minha mãe não foi assim, horrível, terrível, ela não presta. Nada que veio da minha mãe foi bom, porque ela foi uma mãe assim, assim, assado. E aí eu te convido a um dia perguntar para alguém, para sua mãe, qual que foi a história da vida dela, como é que foi para ela, o que ela recebeu, o que ela aprendeu. E aí você vai ver que você talvez esteja até no lucro, tá? Então vamos lá. Se eu não sei me comunicar, eu quero que o outro adivinhe o que eu estou pensando, adivinhe o que eu estou querendo e atenda às minhas expectativas. Que a pessoa não erre comigo. O maior erro de uma pessoa é não querer que o outro erre. Vai errar. Outro dia eu tenho usado muito isso em alguns pacientes, falando, olha, é muito fácil amar o belo, amar o perfeito, mas não existe perfeito nem o belo. A gente às vezes enxerga nas pessoas aquilo, é uma expectativa. Eu criei uma expectativa sobre aquela pessoa que ela não faria comigo aquela coisa, quando ela fez, eu morri.
Então, eu não vou só procurar a beleza, não vou procurar só a sabedoria, não vou procurar só o que está certo, o que é aceitável para mim. Eu vou aprender a ver a beleza através daquilo. É claro que eu não sou conivente, nem estou falando para você, aceite tudo, afinal de contas, existe beleza. Não. Pelo contrário, eu acabei de falar, se é incompatível, retire-se. Não obrigue as pessoas a mudar quando elas não querem ou não estão preparadas a mudar. Ficou incompatível, o corpo morre. Lembra? Quando o órgão é incompatível, você morre. Então, se você está numa relação que é incompatível, você morre. Se você insistir naquilo, você vai ficar ali. É o ciclo de vida, morte, vida. Adoro esse termo do vida, morte, vida. Então, quantas vezes mais você está disposta a morrer e a renascer? Mas você tem que morrer para renascer melhor, não para piorar. Então, observe-se e consiga observar o outro também como o outro é, não como você quer, tá? Isso também fica a dica. Então, se eu tento me comunicar e não consigo, eu vou olhar para a minha fonte. Como que era a minha comunicação com a minha mãe? Como que eu e a minha mãe falávamos de problemas quando surgiam? Quando eu causava alguma coisa que minha mãe não aprovava, como que era a nossa comunicação? Como que era a nossa conversa? Como que nós resolvíamos problemas quando eles existiam? Como que era a dinâmica emocional ali quando surgia algum conflito? Como que eu me sentia... Gente, observe bem a pergunta. Como que eu me sentia na presença da minha mãe? Isso é extraordinário. E talvez muitas mulheres não tenham percebido isso na vida delas e estejam pecando na própria vida por isso, por não entender que a origem de eu me sentir desconfortável, talvez, de me impor com os meus filhos ou no meu relacionamento, é o desconforto que eu sentia quando eu me sentia julgada, recriminada, injustiçada, largada de lado, não ouvida e etc, etc. Só você sabe suas dores, entendeu? Então, como é que era a sensação? Como que era a presença da sua mãe para você? Como que era quando você não tirava uma nota boa, quando você não dava conta de tudo que ela pedia? Aí eu trago você para hoje. Como que é para você quando você no final do dia não conseguiu ser essa mulher maravilhosa que malha, que vai na escola do menino, que faz a compra, faz a comida na hora certinha, que a casa tá maravilhosa, que tá tudo perfeito, ainda tem dinheiro e é gostosa, bonita e cheirosa? Como que é para você? Como que é para você ter uma conversa desconfortável com seu companheiro, onde você diz, olha, você é um saco. Tá um saco. Eu sei que você tem problema, mas eu também tenho. Vamos resolver junto ao invés de ser um problema do outro. Você tem coragem de fazer isso? Não tem. Às vezes a mulher tem problemas de falar coisas fáceis, coisas básicas, como pedir ajuda ou falar, olha, a casa é nossa, meu amorzinho. Vamos aqui, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Entende? Então, de onde vem essa necessidade de agradar e você agrada ressentida? Você agrada ressentida. E eu te entendo. Mulher, quando ela não consegue falar, não consegue impor o que está acontecendo dentro dela, ela vai fazer, mas vai fazer com ressentimento. Você vai fazer, vai ficar com raiva. E hoje eu consigo falar, olha, se eu fizer isso, eu vou ficar ressentida com você. E se eu ficar ressentida com você, eu não consigo liberar isso de direito assim, não. O negócio para mim não é fácil assim, não, porque eu me conheço. Então, se eu sei, se eu fizer tudo para dar conta de tudo, para ser aquela boa mãe, boa filha, boa tudo, eu vou ficar ressentida com as pessoas. E eu te pergunto agora, com quem você anda ressentida a ponto de você não ver graça nessa relação? Talvez seja com seu marido, com seus filhos, com a sua mãe, com seus amigos. Quando a gente está ressentida com uma pessoa, a gente não vê graça na relação com ela. E eu te convido a curar o seu ressentimento olhando com honestidade e sabedoria para você, não para os outros. Porque o que os outros estão falando ou fazendo, eu já falei, é deles. É a jornada deles. Tem gente que quer atrapalhar e fala que não atrapalha. Tem gente que incomoda e fala que não está incomodando. E o que você vai fazer? Você está vendo que a pessoa está incomodando, você está vendo que a pessoa está atrapalhando, mas ela não acha que está. Você vai fazer o quê? Vai matar? Vai fazer o quê? Atropelar? Não, é sobre você.
Então você vai olhar para você com sinceridade, com amor, com sabedoria e vai ver qual que é a origem desse meu desconforto. Por que que eu não gosto disso? Por que que eu não combino com ambientes com injustiça? Por que que eu não combino com ambientes onde as pessoas são grosseiras? Que eu não combino com ironia, com maledicência? Eu não combino com pessoas ácidas? Por que que eu não combino com sarcasmo? Então você vai olhar por que que me incomoda meu corpo, incomoda minha cabeça, eu me sinto desconfortável nesses ambientes, porque quando eu tinha certa idade era assim que eu vivia. O ambiente onde eu vivia era assim. Então você vai encontrar o porquê de você se relacionar de formas que ainda estão na deficiência da comunicação e dessa amplitude emocional. Outro dia eu falei com uma pessoa assim, olha, não adianta você viver com uma pessoa e não ter intimidade com ela. As pessoas confundem intimidade com sexo, com intimidade de prazer. Não, eu estou falando da intimidade de você realmente conhecer e deixar-se conhecer pelo outro. Então eu tenho intimidade com alguém quando alguém sabe que nos meus gestos mais simples, o que eu quero dizer, o que eu quero demonstrar. Quando uma mudança no meu modo de vestir, de me comportar, tá mostrando uma coisa que não tá equilibrada, que não tá legal. Intimidade de você conseguir falar pro outro exatamente o que você tá tentando falar. E conseguir se expressar de uma maneira que o julgamento do outro não vai te desestabilizar. Que a única coisa que você precisava era falar. Você precisava deixar claro o que não estava confortável, digno e respeitoso para a sua vida. O que estava te exaurindo, o que estava te sobrecarregando. Você tem esse grau de intimidade com quem você vive? Você consegue ser íntima da sua mãe a ponto de dizer, isso não tá bom, isso não dá. Eu sei que é muito difícil. Essa jornada é extremamente difícil. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Eu vou falar de novo. Um dos propósitos de eu ter criado o podcast foi para a gente melhorar a nossa comunicação com a gente mesma. Eu preciso ser honesta comigo quando eu tô com ódio, com raiva das pessoas. Eu preciso falar para mim mesma, isso aqui para mim não dá. Isso aqui para mim não é sustentável, não é tolerável. Eu preciso começar a comunicar bem comigo mesmo e parar de falar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Isso aqui não é aceitável. A primeira proposta é melhorar a minha autocomunicação, meu autoconhecimento, meu autoamor. A minha postura diante das pessoas vai melhorar quando eu melhorar a postura e o olhar que eu tenho comigo. E aí eu vou olhar para fora. Então, lógico que eu não vou impor para as pessoas o que elas não estão prontas e não precisam impor. Eu não preciso impor para elas, mas eu vou colocar os limites claros. Você deixando os limites claros, as coisas já mudam para você. E aí você começa o segundo degrau, que é melhorar a sua comunicação com as pessoas. Entender que elas são desafiadoras porque elas têm os desafios delas. É o jeito delas. Incompatibilidade, o que a gente faz? Aulinha de antes. Quando está incompatível, a gente sai. Ou então as coisas vão ficar muito mais difíceis. Então, é muito fácil falar e é muito difícil fazer. Não, é muito difícil falar e é muito mais fácil fazer. A gente reage e age muito mais do que fala o que precisa ser dito e o que precisa ser feito. As cartas para a mãe que eu publiquei agora, no mês passado, que vou lançar domingo agora, o intuito dela é melhorar o nosso discernimento. Como que eu estou vendo as coisas? Eu estou tentando tampar o sol com a peneira, como dizem os antigos? Eu estou tentando falar que eu amo incondicionalmente, que eu sou muito feliz e muito grata a tudo que minha mãe fez por mim, mas dentro de mim eu tô, que isso? O que eu tô falando? E aí você aparece doente, porque você declarou amor, sou amor. Tem ressentimento e você precisa cuidar do seu ressentimento. Você precisa cuidar daquela injustiça que está machucando você. Você precisa cuidar das coisas que ficaram mal resolvidas com você. As cartas para a mãe é um estímulo para a gente olhar para o que machucou. Conviver com uma mãe narcisista, conviver com uma mãe que tem traços de crueldade, conviver com uma mãe indiferente, conviver com uma mãe que aliena.
É muito difícil. E aí o filho cresce e é só gratidão pela mãe. É claro que você tem que agradecer a fonte, mas só que não adianta você agradecer com ressentimento. E é isso que eu ensino através das cartas terapêuticas, que são as cartas para a mãe. Um exercício profundo e sincero, onde você primeiro olha para o que doeu, olha para o que causou aquele desconforto, aquela raiva, aquele ressentimento, o trauma, o que gerou um monte de sequelas na sua vida, e em seguida você vai olhar como que aquilo realmente foi e pode passar a ser. Então a gente coloca essa mãe, nós mães, como humanas, porque mãe, gente, não é super heroína, não é Mulher Maravilha, mãe não é perfeita, mãe não é errável, mãe erra pra caramba. Mãe tem um monte de desafio, um monte de medo, um monte de insegurança. Para vocês terem ideia, outro dia eu perguntei para minhas filhas assim: do que vocês acham que eu tenho medo? Nada. Se você tem medo de alguma coisa, você esconde muito bem. Você não tem medo de nada. Gente, eu tenho medo de muita coisa. Então, entende como que os nossos filhos olham pra gente como se a gente fosse superior, tivesse uma força sobre-humana, que não existe nada que abala. Ela vai ficar triste, mas daí a pouquinho ela tá lá. Ela não vai deixar faltar nada, ninguém me machuca, ninguém chega perto. Como que os meus filhos podem acreditar que eu não tenho medo de nada? Eles já me viram várias vezes fragilizada. Então, o que eles viram ali não foi a fragilidade? Como que eles interpretaram a minha fragilidade? E eu chamo a atenção de vocês para olhar para a mãe de vocês. Como que era isso? A sua mãe também era tão forte assim que não tinha medo de nada? Que não tinha dúvida? Que não sentia insegurança? Que simplesmente chegava lá e metia o dedo na cara dos outros, quebrava tudo, que era uma mãe implacável, que não errava, que era, sim, perfeita? Ou por ela não ter sido isso, esse foi o problema dela? Vocês entendem? Então a comunicação é a base da vida. Você não conseguiria ligar um celular se você não conseguisse comunicar. Você não conseguiria trabalho, você não conseguiria se desenvolver, você não conseguiria comer sem a comunicação. Você não consegue nada sem se comunicar. Então hoje eu vou te chamar de novo para aprender o que é a verdadeira comunicação dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua família de origem também lá. Olha para sua mãe, como que eu me comunicava, como que eu me comunico hoje, qual que é o grau de intensidade de medo, por que eu sinto medo de falar, de mostrar quem eu sou dentro da casa da minha mãe. A gente muda, gente. Outro dia eu falei, é impressionante como eu fico trouxa perto da minha mãe, das minhas irmãs. Eu fico trouxa, eu fico outra. Gente, não sou esta pessoa que está falando aqui. Eu não consigo, eu não sei ser. Eu só sei ser o que eles esperam que eu seja lá. Entende? Então lá eu sou insignificante demais, porque eu não consigo colocar dentro de mim, naquele ambiente, quem eu verdadeiramente sou, porque eu ainda tenho barreiras, julgamentos, dores, entendeu? Então, se comunicar vai abrir para você um monte de possibilidades, principalmente identificar quando um relacionamento é incompatível com a sua vida, quando um tipo de comportamento das pessoas não é aceitável na sua vida. Espero que eu tenha ajudado com alguma coisa hoje, com esse assunto, que é muito importante. Espero que vocês tenham mais curiosidade sobre o que é se comunicar com a própria mãe, que é a base da comunicação que você não tem com as outras pessoas também. Do medo, da insegurança, das incertezas, da dificuldade de se impor, de falar, etc. E espero que você também se interesse mais pelas cartas para a mãe, que é um trabalho lindo, que é um trabalho de autocura também, tá? Que eu estou nesse processo de curar a mãe e curar a filha que existe em mim, tá bom? Então, agradeço muito por você ter ficado aqui até agora. Espero te ver de novo. Ver sua curtida, seu comentário, sua história, seu depoimento. E até a próxima, até semana que vem. Um beijo. Filha da Mãe Podcast.